E ele já começa a gravar, tá? Eu vou minimizar, depois ele vai criar um arquivo aonde eu jogo no YouTube, que depois eu vou mostrar para vocês no finalzinho aqui, tá? Então, eu não estou usando RNP para gravar, tá? Inclusive espaço de servidor, que eu acredito que se todo mundo começar a gravar no instituto, como todo mundo está usando as aulas, né, à distância aí, não vai ter espaço para gravar e vai dar problema. Então, a gente usa um recurso externo, né, que no caso eu uso esse programinha para gravar, ele já está gravando. E aí eu compartilho no YouTube, né? Eu crio um canal lá e acabo compartilhando ele no YouTube, que aí não ocupa espaço do servidor também. Então esse é um recurso sem usar RNP, tá? Perguntado para mim, porque quando eu compartilho o link da RNP, ele não dá certo, tá? Então ele não vai dar mesmo, pessoal. Por quê? Ou eu vou entrar na minha RNP sem usar o Moodle, já vou mostrar também. Ou se eu compartilhar esse link aqui, ó, ele não entra porque tá vendo, ele tem um finalzinho na palavra dele aqui chamado token. Token é uma identificação. E a identificação é só quando a gente está dentro do Moodle, né? Então ele vai abrir o Moodle, não tem como. Então, para compartilhar o link da reunião sem usar, tá, o Moodle, a gente teria que usar a RNP. Inclusive, tá, pessoal, quando a gente compartilha, só por uma curiosidade, ele está usando nesse exato momento um servidor da Universidade Federal da Bahia, tá? Então ele tem vários servidores, né? E ele não consegue pegar do IFSP quando é Moodle, tá? Então, porque ele pega aleatoriamente, tá? Então ele é um pouquinho limitado, né? Então, mas tem essa opção dentro do Moodle, usando o Big Blue aqui, né? E eu não gosto de usar dentro do Moodle, tá? Eu compartilho o link depois com os alunos, né? E eu abro a RNP e eles vão entrar e eu gravo pelo Atube, tá? Ou quem tiver o OBS, né, ou outro programa de gravação de tela, põe para gravar a tela. Então assim, hoje eu vou, depois no finalzinho eu vou parar a gravação, aí eu vou mostrar para vocês como que eu coloco no YouTube, para quem nunca fez, só para conhecimento, tá? Mas agora, nesse primeiro momento, gente, desculpa que eu não falei boa noite para todos ainda, né? Então boa noite aí para quem entrou agora, tá? Eu vou passar um pouquinho sobre o questionário que eu fiquei de passar, né? Então, aproveitando aquela questão das atividades, então eu vou passar o questionário e depois aí eu vou falar um pouquinho dessa gravação se der tempo, né? Se eu terminar o questionário hoje. E tem mais algumas coisas que eu tenho para passar para vocês que está na ordem que eu não lembro de cabeça, está marcado aqui no meu caderninho, tá? Então vamos lá, gente. O questionário, né? Ele é uma tarefa ele tem bastante questões dentro dele, tá? Então é assim, vocês podem fazer um banco de questões antes de eu criar o questionário, ou eu posso criar o questionário e não ter esse banco de questões. Porque esse banco de questões vai ficar dentro da plataforma e eu posso usar em outra disciplina, tá? Então, quando vocês entrarem, né, aqui no meu caso ele não aparece, ele vai ter aqui a opção mais, tá? E aí, antes de eu criar o questionário, eu posso criar o meu banco de questão, tá? Aqui, ó, banco de questões. Primeiro eu posso criar as categorias. Se vocês quiserem dividir as categorias de vocês, né? Então, por exemplo, né, aqui eu criei um exemplo, internet, tá? Então eu posso criar uma nova categoria dentro lá onde eu posso a categoria do grupo 1, né? Ou dentro da nossa disciplina. Então eu vou criar dentro da minha disciplina, tá? Então aqui, ó, por exemplo, né, lá estava falando de internet. Aqui eu vou falar, vai ser as questões referentes a HTML, uma linguagem de programação aqui, tá? Então eu vou pôr uma identificação aqui, HTML2, e eu adiciono a categoria, tá? Então eles são subcategorias dentro dessa categoria padrão, tá? Se eu tiver na categoria, qualquer uma delas que eu entrar, eu posso adicionar uma nova questão, tá? Então, eu estou aqui na categoria padrão, mas se eu quiser, por exemplo, dentro de HTML, né, então eu posso
adicionar uma questão dentro de HTML. Então vamos lá, criar uma nova questão. Então eu vou pôr aqui, ó, múltipla escolha. Primeira que a maioria do pessoal usa, mais fácil, né? Então essa é uma pergunta de múltipla escolha. Aqui, deixa eu pôr pra cá. Vamos adicionar. Tem o nome da questão, né, pessoal? Então aqui eu posso pôr questão 1, um exemplo. Aí eu vou pôr uma questão referente ao conteúdo que eu estou colocando na categoria, né? Então assim, vamos lá. HTML é uma linguagem de... Então nesse daqui um exemplo, tá? Uma linguagem de... Eu posso fazer uma pergunta, o que for. Aí eu vou lá. Programação. A escolha 2. Marcação. Essa é a correta. Então eu vou colocar 100%, né, na nota correta. Se eu quiser, né, pessoal, colocar um feedback, né, então eu posso pôr aqui, ó, resposta incorreta. Quiser colocar um porquê, alguma coisa assim, né, e resposta incorreta ele já põe como padrão, tá? Aí eu posso, ó, a resposta correta é marcação e assim por diante. Aí vocês podem, se vocês quiserem, não é obrigado colocar o feedback, tá? Aí marcação, pode pôr como explicação aqui, né? Um exemplo. Vou colocar mais uma só. Aí aqui, uma linguagem de alto nível. Tá? Então aqui eu tenho algumas configurações, né, pessoal? Apenas uma resposta ou múltiplas respostas permitidas, tá? Então eu posso ter a opção a gente ter mais que uma resposta verdadeira, né? E aí a gente vai compartilhar as notas. Então, por exemplo, se eu tenho duas respostas verdadeiras de um conjunto de 5, eu vou pôr 50% em cada uma, tá? Então aí tem que tomar cuidado com a questão das notas. Tá? Vamos lá. Só isso, né? Então a gente vai salvar a mudança. Então aqui, pessoal, ó, eu tenho, né, a questão 1, legal? Dentro aqui da categoria HTML, tá? Aqui, pessoal, se eu quiser ver como que ela está funcionando, eu venho aqui em ações e vou pré-visualizar. Tá? Então aí eu vou ver como que está a minha questão, como que se ela está funcionando ou não, tá? Legal? Então a gente só faz o teste dela aqui. Ótimo. Então essa aqui é uma questão de múltipla escolha. Agora vamos criar uma nova. Vamos deixar em HTML. Cria uma nova questão. Agora verdadeiro ou falso, simplesinha também, tá? Então, ó, verdadeiro e falso. Eu escolho, então vou pôr aqui questão 2. Então, HTML, um exemplo, tá? HTML é uma linguagem de programação. Tá? Então, estou afirmando. Então, o resultado aqui, né, a resposta certa vai ser falso. Tá, pessoal? Então, essa pergunta não é verdadeira, ela é falsa. Essa afirmação, ela é falsa, tá? E aí, ó, se a opção for verdadeiro, né, eu vou, a resposta está correta, né, porque HTML não é uma linguagem de programação, e sim de marcação. Aí você pode colocar o feedback necessário. O feedback, se for falso, né, quando for falso, por exemplo,
tá bom? E aí nós criamos uma pergunta de verdadeiro e falso, uma questão também facinho. Tá, nós viemos aqui, ó, vamos ver ela, pré-visualizar, tá? E aí eu vou escolher a opção, HTML é uma linguagem de programação, verdadeiro ou falso, tá? Bem simplesinho. Agora, mais uma. Criar uma nova... Oi! Desculpa te incomodar, te interromper. Deixa eu te perguntar. Essas questões verdadeiro ou falso, você tem que fazer a questão uma de cada vez? Tem. Não tem algum sistema no questionário que eu possa fazer, por exemplo, várias questões, 1, 2, 3, 4, 5, e aí depois o aluno me classificando se é verdadeiro ou falso? Então, você pode usar essa de associação aqui, que é a próxima, né? Eu fiz de associação, mas é outro raciocínio. Mas assim... De verdadeiro e falso, aí eu teria que usar como afirmativo, mas e deixa aí o aluno dá a resposta direta, se é verdadeiro ou se é falso. Isso, só tem essa. Mas a associação... Peraí, deixa eu pensar aqui. Peraí. A associação você pode pôr e pôr a resposta verdadeira... peraí. Não. Peraí. Fiz uma de associação como se fosse duas colunas, sabe? Coluna A e a coluna B. E aí o aluno vai associando, né, uma coluna com a outra. Mas não é o mesmo conceito. Não, para você escolher, né, verdadeiro e falso. É que na verdade todas, mesmo se tiver que escolher, todas elas você vai ter que criar, porque na verdade é uma questão, né? Eu entendi. Então, é que eu tinha, por exemplo, um exercício que o aluno tinha vários itens dentro dele, né? Mais de 5 itens para ele classificar se era verdadeiro ou falso. Aí cada item desse virou uma nova questão, na verdade, né? Isso, vai ter que virar uma nova questão. Eu tive que separar um por um. Ou, mas era isso, só. Obrigada. Eu acho que, deixa eu pensar, o arrastar e soltar sobre o texto também, vai ficar um pouquinho fora, mas também, de repente você pode ter verdadeiro e falso, eu não sei se dá certo. A gente pode fazer um teste depois, vou ver certinho. Deixa eu marcar. Eu fiz também esse. Não deu também, né? Não. Tá certo. Mas, era só para saber mesmo. Legal. Fazer tudo junto ou criar mesmo para cada item é uma questão. Perfeito. Gente, ó, deixa eu aproveitando, né? Assim, eu não usei todas até hoje, tá? Porque assim, que nem o Moodle de São Paulo, ele é muito completo, do Campo São Paulo. Ele é mais atualizado, ele tem bastante coisas, né? E o Moodle, outros que eu uso, não tem todas essas opções que ele tem, tá? Até a questão do questionário. Então, se vocês perguntarem para mim, por exemplo, ó, esse Code Runner aqui, eu nunca usei, tá? Então, assim, o Moodle é muito essa questão de fuçar. Esse dia uma professora, né, de matemática, a Thaís, que trabalha comigo em São João, ela mandou mensagem para mim: Robin, me ajuda, eu estou fazendo uma questão de matemática, né, e é uma questão numérica, tá? E ela falou: eu uso numérica ou uso álgebra? Né? Eu falei: agora, para mim é tudo a mesma coisa, no conceito, né? E aí eu fui pesquisar, entrei no YouTube, fucei, né, aí era numérico, deu certo, né, e não sou professor de matemática, até entender a fórmula, então assim, a questão do Moodle tem bastante coisa pra gente ir mexendo, fuçando, e faz igual a professora aí falou, ela tem que ir testando também, tá? Então tem bastante opções aí. Agora vamos aqui rapidinho em associação, tá? Vamos lá, então, questão 3, um exemplo. Aqui é o texto da questão, né? Então faça as associações. E aí depois, né, gente, a gente vem com
as associações. Então ele põe aqui, ó, definir pelo menos 2 questões e 3 respostas. É possível definir outras respostas erradas e criar uma resposta, tá? A uma pergunta em branco, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pôr HTML. Vou mudar aqui, vai. É uma tag de, aí eu venho a resposta, parágrafo, aqui, ó, por exemplo, vamos pôr o L, cria, peraí, vamos pôr aqui, é uma tag de marcadores. Aí o que ele fala pra gente, né, pessoal? Eu também posso colocar uma resposta numa pergunta em branco, né? Porque aí ele tem 3 opções para estar escolhendo, tá? Se eu quiser, então eu posso vir aqui, ó, vou pôr uma tag de cor, de fonte, cor da fonte. Tá? Então, vou salvar. A questão 3, se eu quiser aqui, eu vou visualizar ela também. Né? Então, ó, posso vir aqui, tá? E ele escolher, né, o que a gente quer aqui, ó. Tá? Aí eu vou escolher a resposta correta, tá? Então P é uma linguagem de parágrafo, o LL é uma de, por exemplo, marcadores, tá? Que é o correto. Legal? Então depois ele vai pontuar a questão, porque ele já sabe, porque a gente já pôs as respostas corretas lá. Então, quem me perguntou sobre verdadeiro e falso? Eu não vi o nome. A Jane. Ô Jane, será que se a gente... Porque assim, se você colocar verdadeiro e falso na resposta, né? Você vai colocar afirmativa, correto? Aham. E aí você vai colocar verdadeiro e falso. Quer ver, ó? Sim. Vamos pensar aqui, ó, só pra gente fazer um teste. Ó, editar a questão. E aí você vai ter que mesclar, você não pode, tem que pôr uma falsa e uma verdadeira também para ou se não for tudo verdadeira, uma resposta vai ficar em branco, né? Então você coloca aqui, ó, por exemplo, né? Vamos supor aqui, tá? Que seja verdadeiro. Que essa daqui também seja verdadeira. A sua tela não está sendo compartilhada, Ron. A minha tela não está sendo compartilhada? Parece que está travada, não estou vendo o que você está fazendo. Pera aí, deixa eu desativar e ativar de novo. E agora? Agora tá. Tá, então ó, o que eu fiz aqui, voltando, ó. Eu tenho uma pergunta de múltipla escolha, né? Aí eu venho aqui, ó. Vamos configurar. Aí na afirmativa, né? Eu venho aqui, então vamos supor que a resposta dessa seria verdadeira. A segunda, verdadeiro.
tá? E vamos supor que essa questão 3, como não tenho nenhuma, todas são verdadeiras, não tem nenhuma falsa, eu vou colocar uma em branco falsa aqui para eles poderem escolher. Ah, não, mas aí, entendi, não vai dar certo. Entendi. Porque se eu tiver mais que uma questão, sabe por que não vai dar certo? Aí ele vai aparecer várias... Aqui, ó. Né? Aí ele vai aparecer... não, ó. Apareceu só... Como duas são iguais, ele só aparece verdadeiro e falso, ó. Aí você pode escolher verdadeiro ou falso. Entendeu, gente? Qual que é essa questão? Essa é a de associação, tá? Tá, de associação. De associação. Aí você vai pôr a resposta verdadeira. Ao invés de você colocar, entendi. Ao invés de você colocar a resposta da associação, você vai colocar no lugar verdadeiro ou falso. Isso. Isso. Entendi. Tá? E como ele repete, se eu tenho duas respostas verdadeiras, ele só vai pôr o verdadeiro. Só vai pôr uma vez só o verdadeiro, ele não vai pôr duas, entendeu? Aí fica legal, aí é o jeito que você quer trabalhar. Tá? Então a associação dá pra fazer sim, tá? Bacana, obrigada, Ron. Perfeito. Então vamos lá, gente, temos 3 questões aqui, né? Eu vou pôr mais uma. Então vamos lá, criar uma nova questão de resposta curta, tá? Gente, eu não gosto de usar a resposta curta, eu vou explicar o porquê. Então vamos lá, vamos fazer ela. Tá, então assim, nome da questão, né? Questão 4. Aí eu vou pôr aqui, né? Vamos pôr, continuar sobre o HTML. Table é uma tag para criar Aí eu vou colocar as respostas. Atenção, gente, ó. Se eu vou colocar a resposta, então a minha resposta aqui é a tabela, tá? Se o aluno aqui, não, ó, a gente pode aqui, ó, essa versão já tem, uma outra que eu uso não tem, tá? Acessibilidade à caixa, ó. Então, esse maiúsculo ou minúscula, tá? Então não é importante, porque assim, antes não tinha essa opção. Aí eu tinha que pôr tabela com maiúsculo, tabela com inicial em maiúscula, ou tudo em maiúsculo, eu tinha que fazer as simulações. Então nessa versão do Moodle, né, eu tenho a sensibilidade à caixa, ó. Então a caixa que a gente fala é caixa alta, maiúsculo e minúsculo, tá? Então, porque nas outras eu tinha que fazer assim, ó, tá? Por várias alternativas, tá? De maiúsculos e minúsculos. Agora aqui, ó, se o aluno pôr tabela ou tabelas, vai estar certo os dois, tá? Então, ó, 100% e eu coloco 100%. A resposta curta, o aluno tem que, ele não vai escolher, né? Ele vai ter que digitar a resposta. E é por isso que já fala, resposta curta. Então a gente vai lá, ó, questão 4. Para visualizar, né? Aí ele vai ter que vir aqui e escrever a resposta que ele vai inserir, tá? É uma resposta curta. Depois nós temos aqui, ó, a dissertação, né? Que é uma resposta maior, tá? Deixa eu ter um arrastar e soltar também, que é praticamente igual à associação, tá, pessoal? Então assim, eu vou passar essas 4, depois se alguém quiser alguma em particular, passa para mim, que aí eu acabo, se eu souber, né? Se eu não souber, eu trago no nosso outro encontro, tá? Aí eu passo para vocês, mas deixa eu só continuar a questão do questionário, como a gente vai aplicar. A gente criou um banco de questões, tá? Agora, a gente não criou atividade, então a gente tem que voltar lá para a nossa disciplina. Já está ativada a edição. Aí eu vou aqui, adicionar uma atividade ou recurso.
Aí eu vou em atividades e vou escolher questionário. Então vou lá, questionário, avaliativo. Tá, se eu quiser colocar uma descrição do questionário, ó, vale 10 pontos, um exemplo, tá? Eu posso pôr lá para aparecer lá na nossa área de trabalho, a duração, tá? Se eu quiser colocar o limite, aqui é normal, a nota que ele vai valer, tá? Então, o que a gente vai trabalhar? A nota mais alta, tá? Quantas vezes? Tentativas permitidas. Se eu pôr aqui ilimitado, a questão que a professora perguntou de segurança também. Se eu deixar limitado, ele vai ter a resposta, e depois ele pode voltar e pode fazer de novo, tá? Então, a gente põe lá que ele vai poder fazer uma vez só, né? Por exemplo, numa avaliação, tá? O layout, nova página, uma pergunta por página, aqui é tranquilo. Tá? Comportamento das questões, né? Misturar as questões, aí coloca assim, tá? Que aí ele mistura as questões. Aqui, ó, né, o feedback, se eu quiser colocar o feedback ou ó, avaliado manualmente, né? Então, aí vocês podem, feedback imediato, né? Ele vai ver a resposta, assim que ele já terminar, ele vai ver se está certo ou não, tá? Mas eu posso deixar o adiado que ele só vai ver depois, quando terminar a opção, a revisão da prova, tá? Aqui, ó, deixa eu ver se tem mais. Se eu quiser dividir por grupo, né? Aqui, quando tem tutor, o questionário é legal dividir por grupo, né? Ou até pra gente ver que o grupo foi melhor ou não, tá? Aí fica a critério de vocês, né? Então, assim, se eu quiser colocar uma senha, tá, pessoal? Uma outra opção, né? Se eu quiser criar 3 questionários, por exemplo, um para cada grupo, aí eu ponho a senha, né? Mas aí eles também acabam compartilhando a senha, não tem tanta necessidade da senha, um exemplo, tá? Agora a professora pediu isso daqui, ó. Deixa eu ver o que acontece aqui. Então. Professor, eu nunca usei isso daqui, mas vamos testar? Vamos ver isso daqui. Como o nosso tempo não vai dar, vou fazer o seguinte, professora, que me perguntou, tá? Eu vou fazer os testes, aí eu venho com a resposta na quinta-feira, tá? Eu vou ver, porque tem bastante opção aqui, eu vou dar uma olhadinha. O que ele pode ajudar a gente aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Robson. Oi. Tá certo. Obrigada, Robson. Alguém? Oi. Falou, É a Robson. Cristiane. Pode falar, Cristiane. Robson, se você puder só voltar na questão da nota do questionário. Tá, vamos lá. A gente vai entrar já. Aqui a gente está configurando, tá? A nota não é aqui, tá bom? A nota do questionário é quando a gente entrar. Então aqui, ó, a gente criou o questionário, definiu se vai ter quantos limites, né? E aqui não é igual às outras atividades que a gente coloca aqui. Aí agora a gente vai salvar, ó, aí a gente vai voltar, tá? Aí aqui, ó, a gente vai fazer ele, tá? Porque a gente só configurou ele. Aí eu tenho que fazer o nosso questionário, tá? Então, ó, eu vou editar questionário, tá? Então aí agora nós vamos adicionar. Então quanto que vale esse questionário? Então eu vou pôr aqui nota máxima 10, né? Se eu pôr uma outra nota, eu tenho que colocar a nota e clicar no gravar, tá? Então já tá 10 aqui, ó. E total de avaliação está 0, porque eu não tenho nenhuma, tá?
Então, ó, vou misturar as questões porque dificulta para o aluno, porque a ordem nunca vai ser a mesma, tá? E aqui eu vou adicionar uma nova questão ou banco de questões. Como a gente já criou um banco de questões, eu vou no banco de questões, tá? Então, dentro da aqui, ó, aqui tá mostrar as subcategorias, né? Aí eu tenho todas as questões que eu já criei. Se eu quiser só do HTML, eu tenho as 4. Só da internet, um exemplo, tá? Só da internet. Aí se não todas que estão aqui na minha disciplina, né? Então, por exemplo, nesse daqui eu vou usar todas, tá? Aí eu seleciono tudo e vou adicionar as perguntas selecionadas. E aí, ó, ele vem uma pergunta por página e ele já vem com padrão nota 1 por pergunta. Mas não vai dar certo, porque a nossa nota vale 10, né? E tá aqui, ó, total de avaliação. Então eu vou vir aqui, ó, clico no lapisinho. Então vamos supor que essa vale 2. Eu digito 2 e dou Enter, tá? Aí vamos por 2 nessa. Vamos supor, eu posso trabalhar do jeito que eu quiser. Que essas duas aqui vale só 1, né? E essa última eu quero pôr um peso maior. Fica a critério do professor. Então vamos pôr que essa aqui vale 3. Tá? Não existe uma regra aqui. Eu posso pôr as notas que eu quiser. Opa, mas deu 9 ainda. Faltou uma aqui, ó. Então vamos pôr essa aqui vale 2. Tá? Então total da avaliação 10. E aí eu já estou com as minhas notas do meu questionário. Certinho? Se eu quiser ver como ele está ficando, né? Eu posso, vamos voltar lá para o nosso curso. Que aqui já está tudo gravado, tá? Já colocamos, aí nós vamos lá. Questionário avaliativo, ó. Eu uso a abinha aqui. Tá? Então a gente pode fazer uma simulação, tentar responder o questionário agora, tá? A gente deixou uma questão por página, tá? Então ele vai ter que responder e próxima página, tá bom? Só que eu tenho a opção que eu posso pôr tudo numa página só, tá? Eu prefiro, tá bom? Eu acho que fica mais fácil para o aluno. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente volta lá, né? Vai na configuração e aqui, ó, tá vendo? Página 1, página 2, página 3, a gente move, tá? Aí ele vai ficar tudo junto, ó. Ótimo. Agora voltamos lá no nosso questionário. Tá? Então, peraí. Por que ele não foi? Eu acho que tem a configuração geral também. Peraí, gente. Eu acho que eu coloquei lá. Vamos voltar aqui, ó. Vamos na configuração do questionário. Como eu deixei ativado, ele põe um por página também. Então, peraí aqui, ó. Deixa eu só achar. Deixa eu ver a aparência. Não. Layout. Então é assim. Todas as questões numa página, ó. Tá? Por isso que ele não estava indo lá. Aí vamos salvar. A gente abre o questionário. E tentar responder o questionário agora, tá? Agora sim. Aí ele põe todas as questões numa página só. Tá bom? Aí é uma questão de preferência. Legal? Então, pessoal, assim, o que eu ia mostrar de questionário, o que o curso mostrou até, né? Seria essas questões. Se alguém precisar de uma questão específica, depois me pede, tá? Agora, vamos, pra gente continuar. Alguém tem alguma pergunta sobre o questionário, pessoal?
Então vamos lá. Olha, sobre a RNP, tá? Sobre a gravação de aulas. Watson, Oi, pode falar. eu outro dia fiz um questionário, né, numa avaliação do dia 2 de setembro. E aí depois os alunos me disseram que não conseguiam ver o feedback. Só que como depois ninguém reclamou, eu acho que eles conseguiram sim. Eles deviam estar com... Ó, assim, dá pra ver tranquilo com a questão da data, tá? Porque assim, mesmo se ele tiver travado, eles vão conseguir, eles vão entrar e vão conseguir ver toda hora. Vamos fazer só um teste aqui pra você ver, ó. Vamos ver, de repente também tem uma opção de data diferente aqui que eu não conheça. Então vamos lá, ó. Então assim, abrir o questionário, tá? Então quando ele vai abrir para eles responderem, tá? Encerrar o questionário também é normal. Ó, o tempo que me perguntaram. Gente, eu quero colocar um tempo para avaliação, tá? Isso é importante, ó. Então vamos supor que eu quero que ele faça a avaliação, porque assim, se a gente der um tempo muito longo, eles vão pesquisar, vão no Google e vai embora, né? Então delimita o tempo, né? Vamos lá, 40 minutos. Ele vai ter 40 minutos para estar fazendo a prova, tá? Então, e também a data, quando é avaliação, né? Quando o questionário for avaliação, ela é importante porque ele vai fazer só naquele período. Depois ele não pode fazer mais, tá? Outra coisa aqui, ó. Deixa eu ver, quanto tempo expirar? Existe um período de carência? Não, aqui pode deixar, tranquilo, tá? Então não tem nada a ver com data, não. Eu esqueci o nome. A Berenice que me perguntou, né? Ó. Então, vamos lá. Vamos ver só como estudante aqui, ó. Pra gente fazer o teste como ficaria pra eles, tá? Então, ó. Perdão, eu coloquei. Gente. O ao vivo é complicado, ó. A gente errou. Aqui eu deixei a data ativada lá, tá? Por isso que ele não deixou fazer a prova. Vamos lá arrumar. Aqui vamos tirar a data. Sem data ele pode fazer a qualquer hora. Tá, então aqui vamos pôr o papel de estudante. Legal, agora questionário. Tá, então alguma coisa ele faz aqui, ó, o save lá que a gente ativou, tá? Então peraí, vamos ver aqui o que acontece. Aí ele tem que instalar alguma coisa, então não, vamos tirar lá porque também não deu certo, ó. Depois a gente tem que dar uma olhada. Gente, ó, é importante que a gente faça os testes, né, como estudante. Vocês viram que deu dois, assim, a gente tá treinando, mas foram 2 erros, né? Que se eu tivesse já disponibilizado para o estudante sem fazer o teste, já daria o problema, né? Então, vamos
Então vamos tirar aqui esse save aqui pra gente ver o que é. Então tem que deixar não, senão o aluno não ia poder responder. Mudar para estudante. Vamos lá, agora sim. Tá, então, ó, como aluno, ele vai vir aqui tentar responder o questionário. Tem duração de 40 minutos e uma tentativa só. Tá, então, aí ele fala do limite de tempo, né? Aí vai iniciar a tentativa. Tá, então vamos pôr aqui tabela. A HTML é uma linguagem de marcação. Aí aqui um exemplo, tá? Vou deixar uma errada aqui. Ó, esse com a internet aqui eu também já estava fazendo um teste. Escolha a opção verdadeiro e falso, vamos por falso. Aí eu vou finalizar a minha tentativa. Tá? Aqui, ó, se eu retornar a tentativa, ele vai continuar. Então eu vou enviar tudo e terminar. O aluno, às vezes, né, gente, parece todos esses botões, ele acaba não lendo, vai clicando por impulso, né? Então também pode dar esses problemas. Então aqui ele vai aparecer, né, a resposta correta, aí aparece a nota, né? Agora vamos na questão, onde estiver errado, tá? E lembrando que alguns feedbacks é ele que coloca como padrão. Então agora, ó, ele vai sair, né, do questionário, finalizou. Como que ele vai ver depois que ele entrar? Ele não tem mais tentativa, tá? Porque era uma tentativa só. Então, olha, ele vai vir aqui e se ele quiser ver a revisão da prova, é só clicar no link revisão, mesmo que o tempo já tenha expirado, né? O tempo da questão. E aí ele vai ver normal, Benício, tá? Então, se a gente for explicar para eles aí, é só eles clicarem, né, na atividade aí e vai ter o botãozinho revisão aqui, ó. Então vamos lá. Obrigada. De nada. Agora vamos, pra gente finalizar, pessoal. Vamos pro da RNP e depois o que eu tenho que passar do grupo aí que a professora pediu para deixar gravado. Tá? A RNP é rapidinho também. Gente, ó, como eu falei para vocês, nesse exato momento eu tô com uma webconferência criada dentro da plataforma Moodle, né? Vocês já tá explicando, depois eu vou explicar como é que insere na outra aula, né? Mas é simplesinho, né? Então nós temos lá a ferramenta que chama-se Big Blue Button, né? E a gente vai clicar e vai começar a reunião, tá? Então aqui, ó, só para vocês verem no meu, eu tenho encontro, olha lá, gente, eu gravei no domingo, dia 13, como um teste, tá? Não estava aparecendo e hoje apareceu, até agora de tarde não estava aparecendo, tá? Mas aqui está gravado, como eu ponho para gravar e eu tenho que encerrar a sessão, eu não posso fechar, tá? Eu tenho que vir aqui em cima e encerrar a sessão. E aí automaticamente, ele não é na hora, demora, tá? Porque vai para o servidor, até fazer o download e assim por diante. E aí ele vem para cá, ó, tá? Então, são os vídeos que foram gravados. Então, aí para ver, né, ele fica gravado aqui, ó, a apresentação. Tá? E essa apresentação que ficou gravada, né, desse encontro, por exemplo, eu posso compartilhar, porque eu posso compartilhar com os meus alunos normal, tá? É só copiar o link e compartilhar, tá bom? Então, assim, quando for dentro da plataforma é simplesinho, inicia a gravação e depois, quando finalizar, encerrar a sessão. Não, a gente não importa, a gente não faz nada, ele já vem pra cá, tá? Ele já fica aqui, ó, gravações. Se a gente gravou e encerrou a sessão, ele já vem automático. Passou, ele não é no dia, tá, gente? Pode demorar 1 dia ou 2 dias para ele aparecer aqui. Não sei se eles têm que aprovar alguma coisa lá na RNP, eu não sei. Então, nós clicamos aqui, né? Então ele vai... Aqui eu não tinha nada gravado, mas deixa eu pegar um gravado aqui, ó. Né? Por exemplo, ó, essa apresentação...
foi um encontro no grupo de tutores. Tá, deixa lá, tá? E aí depois ele vai abrir e vai continuar o vídeo, tá bom? Eu tenho o play aqui embaixo, ó. É só dar o play e assim por diante, tá? Eu compartilho a gravação, tá bom? Agora, a pergunta que me fizeram, né? Ah, e se eu compartilhar esse link, tem que entrar no Moodle? Tem que entrar no Moodle. Então, para não acontecer isso, né, gente, vocês podem entrar na RNP normal. Né, só para lembrar, a RNP é do Instituto, né? Então, a gente vai ter que ter o nosso prontuário, vai ter que ter a senha, né? Para a gente criar a nossa sala. Então, nós entramos na RNP. No meu caso aqui já está memorizado, né, o usuário e a senha. E aqui nós temos a nossa sala de reunião, ó. Então o nosso link padrão. Então esse link ele é compartilhado e o aluno não precisa fazer um login no Moodle, por exemplo, né? E eu compartilho o link com ele e vou começar a minha reunião. E se for dentro da plataforma, né, vocês começam a reunião, põe para gravar a tela, né, e ele vai gravando a tela normal, tá? Só que tem um porém. Esse daqui, né, só vai ter permissão para gravar as chefias, aí o pessoal que tem, nós não temos servidor comum, né? Nós velhos mortais aqui não temos a permissão de gravar. Pera aí, tô falando duas vezes. Não temos a permissão de gravação, tá? Então, essa é a questão. No Moodle, por causa da plataforma, que ele é vinculado e o perfil, nós conseguimos gravar. Aqui não. Mas, lembramos que a gente tem um aplicativo que nós estamos gravando aqui agora, ó. Tá? Nós estamos gravando ele. Tá bom? Então, assim, esse eu consigo compartilhar o link. O outro eu não consigo compartilhar, esse eu não consigo gravar, o outro eu consigo gravar, às vezes não grava, tá? Então eu não tenho muita confiança na questão da RNP. Então sempre eu uso algum aplicativo para gravar, tá? Esse Atube é bem levezinho, bem tranquilo. E agora eu vou parar de gravar. Não, vou parar não, peraí, calma, a gente estamos acabando. Deixa eu vou explicar como é que a gente cria a questão de inscrição do grupo lá automático, que a professora pediu no início aí, e aí depois eu paro para gravar e coloco lá no YouTube para vocês verem, tá? Rapidão, a gente já termina, mais uns 5 minutinhos. Então, como a professora perguntou para mim, ó, vamos supor que vocês têm 40 alunos, tem 3 grupos, né? O que nós temos que fazer? Nós vamos ter que adicionar os grupos para cada aluno. Se eu quiser eu posso, mas vai dar trabalho, como a professora disse aí. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma inscrição para o grupo. Então como é que a gente faz isso? Nós vamos lá em participantes. Depois nós vamos vir aqui na... Peraí. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo, gente. Tô. Mas eu vou ter que ativar a edição primeiro, tá? Peraí. Vamos ativar lá que não está aparecendo. Ah não, perdão, eu tô como aluno, ó. Por isso que não tá aparecendo. Agora sim. Tá, então vamos lá. Primeiro eu posso ir em grupo, tá? Eu vou nos grupos. Se eu já tenho os grupos criados, né? Eu vou só alterar a configuração. Se eu não tiver, eu crio e ponho na hora que eu estiver criando. Então, ó, eu vou editar a configuração do grupo. E aqui, ó, abaixo eu vou ter código de inscrição. Então, eu vou pôr o código da inscrição para o grupo A. Então, Moodle, eu vou pôr assim, ó, Moodle A, um exemplo, tá? Depois, ó, o grupo B. Vou colocar a chave de inscrição. Ô, gente, isso eu aprendi hoje, tá? A professora falou aí e nós fizemos agora há pouco.
Moodle B. Depois a turma C. Editar configurações. Vou pôr uma senha aqui. Tem que ser senha diferente, porque na hora que ele fazer a inscrição, gente, se eu pôr senha igual, ele vai entrar em todos os grupos. Então eu ponho um para cada grupo. Então eu vou aqui Moodle C, por exemplo. Tá? Olha lá, Moodle C. Legal? Aí eu vou salvar. Depois nós temos que ir lá em participantes. Vamos no método de inscrição. Métodos de inscrição. Aquela inscrição automática, né? Aqui eu pus o nome. O de vocês pode estar inscrição automática. Aí nós vamos vir aqui na configuração dela. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, usar chave de inscrição de grupos. Tá? Se eu tiver essa daqui, gente, ele vai entrar com essa e não vai entrar no grupo, ele vai entrar direto na disciplina, tá? Que essa só muda que eu coloquei aqui, ó. Mas usar chave de inscrição de grupo, aí eu ponho sim, tá? E aí na hora que eu compartilhar para o meu aluno, então eu vou compartilhar, vou mandar um e-mail para os meus alunos, né? Vou falar assim, ó, pessoal, para vocês entrarem no curso, manda o link, né? Vocês copiam o link do curso, manda para eles e vão falar, turma A, Moodle B, Moodle C, vocês vão passar a senha para aquele grupo de alunos. E na hora que eles se inscreverem, eles já se inscrevem na disciplina e já entram no grupo. Se eles já tiverem inscrito, não tem problema. Vocês vão mandar de novo, aí eles vão fazer a inscrição, tá? Com a senha do grupo. Legal? Então, vamos finalizar aqui a minha gravação, tá? Só para eu mostrar a questão do YouTube para vocês. Então aqui eu tenho o parar, tá, pessoal? Eu paro.